Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer, como sempre, para sempre, que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, partilhar com vocês uma nova série de mensagens que o Espírito de Deus me iluminou durante esses dias passados. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que quanto mais um homem e uma mulher, ele vai se aproximando de Deus através da devoção, da oração, do estudo profundo da palavra de Deus, o manto da revelação de Deus vai se abrindo, e à medida que a gente vai se aprofundando em Deus, é uma coisa inexplicável, porque Deus ele vai começando nos dando as revelações que nós ficamos completamente, como posso dizer, ficamos estupefatos pela maneira conforme Deus ele vai se manifestando. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o relacionamento com Deus é que faz a diferença. Deus ele não olha para o grau ou para o título que um homem e uma mulher ocupa no campo eclesiástico, se ele é apóstolo, se ele é pregador, se ele é missionário, se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é diácono. Deus ele não olha para isso. Deus ele olha pelo tempo que o homem e a mulher separe para ele. E é bem verdade que a devoção, que é o tempo que a gente separa para Deus, para a oração, para a leitura, é que vai fazer a diferença. Por isso que todos os homens, todas as mulheres que querem ser usados por Deus, eles têm que estar preparados para fazer aquilo que a maioria não quer fazer. O que a maioria não quer fazer? Missionário, se excluir do grupo de amizade, se excluir dos prazeres que essa vida oferece. Quando nós nos colocamos nessa posição de se afastar de tudo e de todos, que é para ouvir a voz de Deus, então o manto da revelação de Deus se abre para nós, amém? Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer oração, vamos então ouvir a primeira parte dessa nova série de mensagens que o Espírito iluminou para mim, que é algo poderoso da manifestação do poder de Deus, amém? Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida e de graça que o Senhor me concede, Espírito Santo, pelo ar que eu respiro, pela saúde, pelo fôlego de vida, muito mais, Santo Deus, pelo Senhor me dê a graça de ser um instrumento nas tuas mãos, pela qual o Senhor irá administrar para essa pessoa, meu Deus, que se encontra afastada, que se encontra oprimida, que se encontra, Santo Deus, carregada pelas problemáticas que essa vida traz, que não tem paz interior, que não tem, Santo Deus, sossego na alma por causa das aflições que essa vida traz. Mas o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo, o necessitado, o aflito, e o Senhor o faz assentar-se aos pés dos príncipes. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a manifestação do poder do Senhor. Por isso, Santo Deus, que o teu Espírito venha me usar neste dia, que a minha matéria, que o meu ego, Santo Deus, que a minha postura seja reduzida a pó, a nada, e que o teu Espírito ele possa falar por intermédio de mim a essa pessoa. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e falará por intermédio de vós. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim e dessa nova série de mensagens que o Senhor iluminou o meu coração. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta nova série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, está em 4 textos da Antiga Aliança. O primeiro texto que nós vamos ler
está no primeiro livro do Pentateuco escrito por Moisés, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, diz o texto sagrado: No princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo texto que vai corroborar esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, está no quinto livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 14, diz o texto sagrado: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. E o penúltimo texto que nós vamos ouvir está no livro de Salmos. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Salmos capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui o livro dos Salmos. Salmos são livros poéticos. Livro dos Salmos, capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Versículo de número 3, diz o texto sagrado, o salmista: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. E o último texto, o quarto, que vai confirmar, o quarto texto, que são 5 textos, o quarto texto está no mesmo livro de Salmos. Deixa eu abrir aqui. Salmos capítulo de número 19, versículo de número, diz o texto sagrado do salmista: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E agora, o quinto e último texto que vai corroborar esses 4 textos está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 9, Jeremias capítulo de número 32, desculpa, versículo de número 17, Jeremias falando para Deus: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta nova série de mensagens que o Espírito do Senhor iluminou ao meu espírito e Ele quer que eu partilhe com vocês, a nova série de mensagens tem como tema os fenômenos e os mistérios dos céus. Para esta primeira parte, a primeira parte desse estudo tem como tema o céu atmosférico. Missionário, o que tem a ver essa nova série com esses 5 textos que o Espírito do Senhor nos levou a meditar para o dia de hoje? Primeiramente, nós precisamos saber o que significa essa palavra fenômeno. Eu fui pesquisar. A palavra fenômeno significa acontecimento passível, prodígio, sinais, algo admirável que mexe com os nossos sentidos. E o que significa missionar a palavra mistério? A palavra mistério significa aquilo que está encoberto, oculto, que ninguém sabe como é que aconteceu, ou que ninguém sabe a sua origem e o seu surgimento. O que significa missionar a palavra céu? A palavra céu significa o espaço infinito, aonde se movem os astros, o sol, a lua e as estrelas, o firmamento. Sendo assim, a palavra céu, eu fui pesquisar, a palavra céu no hebraico, ela quer dizer, em hebraico a pronúncia do céu é Shamaim. Já no grego, a pronúncia da palavra céu é Uranus. Missionário, o que tem a ver esse tema com esses 5 textos que nós acabamos de ouvir? A primeira coisa, nós precisamos saber, meu amigo, minha amiga, quem criou os céus. Porque no livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1,
tem algo interessante, diz o texto sagrado que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê que céus no plural. Você vê que Deus ele não criou apenas um céu. Deus ele criou inúmeros céus. Já no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 10, versículo de número 14, o autor, ele declara dizendo o seguinte que Senhor Deus, a ti pertencem os céus, até os mais altos céus e a terra e tudo quanto nele existe. E no livro de Salmos, no capítulo 8, versículo 3, o salmista ele declara dizendo o seguinte que Senhor, quando eu contemplo para os céus, obra feita pelo dedo das suas mãos, a lua, o sol e a lua que estabeleceste. Sendo assim, missionário, como é que Deus ele criou os céus? Aqui está a se falar dos céus. Deus ele criou os céus, meu amigo, minha amiga, com o dedo das suas mãos. Sendo assim, o primeiro céu, que é o céu atmosférico, foi o céu que Deus ele havia feito em primeiro. E você vê que no livro de Gênesis capítulo 1, Deus ele diz a palavra de Deus que no princípio criou Deus os céus no plural e a terra. A terra era sem forma e vazia, ou seja, por causa do caos que houve, Deus ele teve que fazer a separação dos céus, já que são muitos, já que são vários. Deus ele separa os céus e ele cria esse céu atmosférico, aonde se movem o sol, a lua, as estrelas, os astros. E por que que o céu por que que a criação dos céus chega a se tornar um mistério? Por quê? Porque as pessoas elas não sabem como é que o céu foi criado. As pessoas os cientistas eles não têm a resposta. A resposta para a criação dos céus, no caso o primeiro céu, nesse caso que o missionário está a partilhar com vocês, os cientistas eles chegaram a dizer que o céu ele é obra do acaso, ele é um fenômeno que surgiu através do Big Bang, que é a explosão que houve, que é para esse fenômeno chamado céu vir a existência. Mas só que, meu amigo, minha amiga, os céus são obras feitas, é uma da manifestação indiscutível da existência de Deus, do poder de Deus, da majestosidade, da grandeza inexplicável do poder de Deus. Porque existem muitas pessoas que são incrédulas, que são ateias, que não acreditam em Deus, que não acreditam nos fenômenos da criação de Deus. Aqui está uma resposta. A criação do céu chega a ser um ponto de interrogação na mente daquelas pessoas por causa de um motivo, por causa de Satanás, que cegou o entendimento das pessoas, que é para que as pessoas elas assim não consigam assim entender, não consigam deixar com que a luz do Evangelho venha a resplandecer na mente deles. E Deus ele cria os céus pelo dedo das suas mãos. No livro de Jó, hoje quando eu estava a resumir essa primeira parte, Deus ele questiona para Jó dizendo: Jó, aonde é que tu estavas quando eu criei os céus? E no livro de Salmos, no capítulo de número 90, versículo de número 12, o salmista ele declara algo seguinte, que antes que o monte nascesse, que os céus e a terra fossem criados, de eternidade a eternidade só tu és Deus. Você vê que Deus ele criou os céus antes da criação do mundo. Deus ele já havia criado os céus. E antes que os céus, a terra e os montes nascessem, Deus ele já estava lá. Então a criação do céu, do primeiro céu, do céu atmosférico, como dos outros céus, que o missionário irá de partilhar com vocês daqui nas próximas semanas, é uma manifestação, um fenômeno, como posso dizer, é um fenômeno
misterioso da grandeza e da existência de Deus. E o profeta Jeremias, o salmista no capítulo de número 19, versículo de número 1, ele declara dizendo o seguinte, que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você vê que uma das maneiras de ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, é a contemplação dos céus. Os salmistas, eles usaram muito os céus que é para exprimir a grandeza do poder de Deus, da manifestação de Deus, da onipotência de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, o céu, o primeiro céu, o céu atmosférico, é uma prova indiscutável do poder de Deus em relação à criação. Para aquelas pessoas que não acreditam, é só elas contemplarem para o espaço infinito. É claro, meu amigo, minha amiga, que Satanás, ele não quer que a verdade do Evangelho de Cristo Jesus resplandeça na mente e no coração das pessoas. Por isso que ele tenta cegar o entendimento dos homens, para que elas não possam contemplar uma da manifestação do poder de Deus, que é o céu. O céu atmosférico, onde circulam as aves, onde circulam o sol, a lua e as estrelas. É um fenômeno, é um mistério que Deus é que criou, meu amigo, minha amiga. Deus, ele criou esses fenômenos maravilhosos com o dedo das suas mãos. Outro salmista, ele declara dizendo o seguinte, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? E Jeremias, ele no seu livro, no capítulo 32, versículo número 17, ele declara dizendo o seguinte, que Senhor Deus, tu criaste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus, ele criou o céu atmosférico com o dedo das suas mãos. E os outros céus com o seu braço estendido. Coisa alguma que é demasiadamente maravilhosa. Meu amigo, minha amiga, esse fenômeno que é o céu que Deus criou é uma prova indiscutível da manifestação do poder de Deus. Você que não acredita nos fenômenos do poder de Deus, é só você olhar para o céu atmosférico, assim como também a criação dos animais que voam nos céus. Deus, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus de mistério, ele é um Deus que não explica, que não deve a mim, nem a você, nem aos cientistas, satisfação das coisas que ele faz. Se você quiser permanecer na cegueira espiritual, na ignorância espiritual, negligenciando a existência de Deus, eu tenho uma triste notícia para você. Você não sabe o que você está a perder, porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus é um Deus, Deus é um Deus amoroso, e ele nos deu inúmeras provas da sua existência, assim como essa que o missionário está a partilhar com vocês, essa série de mensagens que é o céu. O céu, meu amigo, minha amiga, é uma prova indiscutível da manifestação do poder de Deus. Deus, quando Abraão, ele questionou a Deus, Deus havia dito para Abraão, eu vou fazer de você pai de muitas nações. E Abraão, ele questionou para Deus, mas como que o Senhor irá de fazer para mim pai de muitas nações, sendo eu velho? Deus, ele falou, sai da tua tenda e olha para os céus e conta as estrelas dos céus, se você pode conseguir contar, assim será a tua descendência. E Deus, ele criou os céus. Não tem explicação porque cada estrela, meu amigo, minha amiga, já foi provado que cada estrela, ela tem órbita própria, bilhões de planetas. Não achou que não achou que entre os planetas. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus, ele criou todas as coisas que existem e ele sustentou pelo poder da sua palavra.
Deus, meu amigo, minha amiga, o Criador do Universo, é um Deus completamente fenomenal e Ele não deve satisfação a mim, a você, aos cientistas, das coisas que Ele criou, assim como também do mundo invisível que Ele criou. Deus não deve satisfação, meu amigo, minha amiga. O céu é uma prova indiscutível da manifestação da existência de Deus. Se você quiser acreditar, meu amigo, minha amiga, acredite. Se você não quiser acreditar, será um risco. Por quê? Porque você irá de morrer na ignorância, mas a vontade de Deus é que você entenda que Ele criou os céus, principalmente o primeiro céu, que é o céu atmosférico, aonde circulam os astros, o sol, a lua e as estrelas. Você vê que no versículo 2 de Salmos capítulo 19, o salmista ele declara, dizendo o seguinte, que um dia revela um outro dia e outro dia também revela um outro dia. Assim como também, meu amigo, minha amiga, como posso dizer, o movimento de rotação que a Terra faz em seu eixo, que dura 24 horas por dia, não tem explicação. Assim é, meu amigo, minha amiga, a manifestação do céu. O céu manifesta a glória, os céus no plural, manifesta a glória do Senhor, principalmente o primeiro céu, aonde está o firmamento, manifesta a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, para essa primeira parte, que o Espírito quer que você entenda, que eu entendo, meu amigo, minha amiga, que o primeiro céu, o céu atmosférico, foi criado pelo dedo das mãos de Deus, assim como também a lua e as estrelas que Deus ele estabeleceu pelo poder da sua palavra. Deus, meu amigo, minha amiga, Ele é um Deus misterioso. Deus, Ele é um Deus grande. Se você quer ver a grandeza de Deus, faz como o salmista, olhe para os céus. Olhe para esse fenômeno que não tem explicação como é que apareceu. Os cientistas eles já chegaram à conclusão que é um poder maior, que já que os cientistas eles não acreditam, eles acreditam na ciência, mas eles não acreditam na existência de Deus. Eles chegaram à conclusão que o céu só deve ser um poder maior que é para criar os céus, assim como os bilhões de planetas. Foi Deus que criou. Deus ele criou esse fenômeno céu e ele deixou na sua palavra, que é para a gente não ficar na ignorância, que é para a gente entender que ele existe, que ele não nos diz, que ele não nos deve satisfação. Se você tem dúvida da essência de Deus, olhe para o céu, para esse espaço infinito e pela atmosfera que nos rodeia. Espero que essa primeira parte sobre o primeiro céu, que é o céu atmosférico, aonde se movem os pássaros, o sol, a lua e as estrelas, os astros, e aonde a Terra faz o movimento do seu eixo 24 horas por dia, nos ajuda, meu amigo, minha amiga, a entender a dimensão da grandeza do poder de Deus. Olha, Deus ele é um ser que não cabe no infinito porque ele é o Criador. Deus ele declarou para Isaías, Deus usou a boca do profeta Isaías dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Não tem como falar dos fenômenos e dos mistérios dos céus sem falar de Deus, porque foi Ele quem criou os céus. E esse primeiro céu que o missionário acabou de partilhar com vocês, que é o céu atmosférico. Amém? Vou fazer a oração e a partir da oração espero que o Espírito Santo possa convencer você do pecado, do juízo e da justiça e sobretudo desse fenômeno que se chama céu que Deus criou. Amém? Obrigado, Santo Deus, por esta primeira parte que o Senhor me levou a partilhar para essa pessoa sobre o céu atmosférico. Nos ajuda a entender, Santo Deus, e a tirar a dúvida dessas pessoas que foi o Senhor quem criou o céu atmosférico. E o Senhor criou com o dedo das tuas mãos, assim como também
o sol e a lua e as estrelas que o Senhor estabeleceu pelo poder da sua palavra e pelo seu braço estendido. Ajuda essa pessoa, Santo Deus, a se convencer do pecado, do juízo, da justiça e a entender o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor está a lhe dar a graça dela ter esse conhecimento na sua mente, no seu coração, e assim ela venha tomar a decisão de se voltar para Cristo. Só tenho que louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa primeira parte que o missionário acabou de partilhar com vocês sobre o céu atmosférico, que é esse que os nossos olhos contemplam, onde passam, onde se movem os pássaros, o sol, a lua, as estrelas, os astros, os firmamentos, nos ajuda a entender que o Deus que nós servimos é um Deus de mistério e Ele não deve satisfação a nós. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, é pela fé. Em Hebreus capítulo número 11, versículo número 6, tem algo interessante. Diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e que se torna galardoador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para Tomé, e Tomé havia colocado o seu dedo na mão de Jesus. Cristo declarou dizendo o seguinte: olha, Tomé, Tomé, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Se você quer ser salvo, se você quer ir morar no céu, aonde Deus está, é pela fé. Você tem que acreditar. Com Deus é assim que funciona. Primeiramente, você tem que acreditar que é para ver. E é claro, meu amigo, minha amiga, que quando a pessoa crê em Deus, ela ouve a voz de Deus, ela sente a presença de Deus. Mas se é aquilo que o missionário fala sempre, você tem que tomar a decisão e você tem que ser sensível, porque Deus, Ele, meu amigo, minha amiga, Ele não fala para pessoas que são duras de coração. Servir a Deus é pela fé. Não adianta eu querer te explicar como é que Deus faz. A única coisa que eu quero te falar é que se você quer, você tem que acreditar. Amém? O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, ela é muito baixa e só consegue ouvir as pessoas que querem. Você até pode não conhecer, mas se você tiver desejo de conhecer aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, o mundo espiritual, o reino de Deus, ele se abre para você. Mas o que você tem que fazer, tem que tomar decisão. Amém? De se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de ver a vida cristã. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos vocês. Desejo a todos um bom primeiro final de semana do mês de abril. E desejo estar com vocês na segunda parte dessa nova série de mensagem que o Espírito iluminou o meu coração. A primeira parte nós se limitamos no céu atmosférico. E na próxima semana vamos ver o outro céu que Deus criou. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Tchau.